São Paulo vai aproveitar que o Morumbi ficará fechado para a realização de shows da banda britânica Coldplay para trocar o gramado do estádio. A grama atual já foi retirada e será levada para o CT de Cotia, que atende a base do clube, para ser replantado em um dos campos. O Coldplay fará 6 jogos no Morumbi entre os dias 10 e 18 de março, por isso o time terá que jogar em outro local nos mata-matas do Paulista. O São Paulo já avançou para as quartas de final do torneio, mas ainda não há definição do mando de campo. O Água Santa, que será o rival na próxima fase, ainda pode terminar como líder do Grupo B, o que lhe daria essa vantagem. A semifinal, marcada para o dia 19 de março, também terá que ser em outro estádio, caso o São Paulo avance e tenha o mando. A equipe só voltaria ao Morumbi numa eventual final, que será disputada em 2 jogos nos dias 2 e 9 de abril. Nesse final de semana, o São Paulo enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto pela última rodada da fase de grupos. A equipe precisa vencer para garantir a liderança de seu grupo. O novo gramado do Morumbi está plantado em uma fazenda em Tremembé, município a cerca de 150 quilômetros da capital paulista. A grama será plantada após a série de shows da banda britânica Coldplay neste mês. O custo da troca do campo será de apenas cerca de 4% em relação ao que o São Paulo irá arrecadar. O novo gramado do Morumbi custou aos cofres do clube entre 500 e 650 mil. A série de shows do Coldplay irá render ao clube em torno de 6 milhões de reais, além de porcentagens de consumo de bebidas e comidas durante os concertos. A grama plantada na fazenda virá em cerca de 620 rolos para o estádio. A logística deve envolver 4 caminhões e o replantio precisa ser feito dentro de um espaço de 12 horas. Na melhor das hipóteses, o clube terá cerca de 10 dias para aprontar o gramado em caso de final. A estrutura dos shows deve ser desmontada até o dia 21 de março e a ideia é que o plantio seja feito entre os dias 23 e 26. Antes, uma máquina será usada para arar o solo. As finais estão marcadas para 2 e 9 de abril. O São Paulo tem contado com um novo zagueiro como reforço para os treinos desta semana. O defensor Ítalo, de 18 anos, titular do Sub-20, vem participando dos trabalhos com o profissional. Ele era atacante e se tornou defensor pouco tempo depois de chegar a Cotia. Ítalo está no São Paulo desde 2016, quando chamou a atenção do clube pelo desempenho no Mauaense. O contrato do jogador com o clube vale até o fim de 2026. O jogador de 1,93 de altura chegou a Cotia com um potencial centroavante, mas rapidamente foi recuado para se firmar como zagueiro. O defensor era a opção para subir definitivamente ao profissional depois da grave lesão de Ferrarese, mas Matheus Belém acabou ganhando espaço definitivo com Rogério Ceni neste início de 2023. Nesta rápida trajetória em Cotia, o jovem se destacou como zagueiro e recebeu convocações recentes para a seleção brasileira sub-17. Ítalo também conquistou espaço rapidamente no sub-20 São Paulino. Ainda quando era titular absoluto da categoria até 17 anos, em 2021, o defensor foi chamado pelo então treinador Alex para 2 jogos do Paulistão da categoria de cima. Na temporada 2022, iniciada depois da Copa São Paulo do ano passado, o zagueiro atuou em 27 jogos, 25 deles como titular. O atleta só não esteve relacionado em 6 partidas. Na última edição da Copinha, na qual o tricolor acabou eliminado na terceira fase pelo vice-campeão América Mineiro, o zagueiro esteve em campo em 4 partidas. Tais números ratificam a aposta do clube sobre o jovem jogador, que começou a conviver mais com o elenco principal nesta semana de preparação para o jogo contra o Botafogo de São Paulo pela rodada final da fase de classificação do Paulistão. A zagueira Kedma, de apenas 17 anos, assinou na última semana seu primeiro contrato profissional com São Paulo. A capitã do time feminino de base do clube firmou vínculo com o tricolor até o final de 2024. Polivalente, a atleta pode atuar em qualquer posição do sistema defensivo. Ela já conquistou 4 títulos pela equipe do Morumbi, o Brasileirão Sub-18, a Copa Nike Sub-17 e o Paulistão da mesma categoria. Recentemente, também venceu a Copa Ouro, uma competição disputada com times já adultos. Kedma ainda coleciona convocações à seleção feminina de base.
No ano passado, como capitã do Brasil, ela foi campeã do torneio sul-americano sub-17 disputado no Uruguai. Na reta final de 2022, a jogadora também participou da campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O tricolor acabou sendo derrotado na decisão para o Internacional. De acordo com o portal Goal, o atacante brasileiro Lucas Moura pediu ao clube paulista um contrato de 3 anos e um salário que tenha cerca de 56 milhões de reais em luvas e comissões para os empresários que seriam diluídos neste período. O time do Morumbi prontamente recusou a possibilidade. Porém, a página Somos São Paulinos no Twitter postou um print onde Lucas Moura comenta que esse boato não é verdadeiro. O meio-campista Juliano Galopo vive um grande momento com a camisa do São Paulo. O argentino de 23 anos vem ganhando cada vez mais a confiança do técnico Rogério Ceni e tem correspondido dentro das 4 linhas, apresentando ótimos números. Em apenas 9 atuações na temporada de 2023, o camisa 14 acumula 7 gols e 2 assistências. Em entrevista ao jornal Olé, o meio-atacante abriu o jogo e contou seus planos para o futuro. Com um contrato ainda longo no São Paulo, com duração até 2027, Galopo sonha com a possibilidade de atuar no futebol europeu, assim como de vestir a camisa da seleção argentina. No entanto, a prioridade neste momento é conquistar títulos na equipe paulista. O atacante Roger Guedes foi um dos grandes destaques da última vitória do Corinthians sobre o São Paulo no Morumbi por 2-1, dando assistência para um dos gols marcados por Adson, que anotou os 2 no confronto. Porém, o camisa 10 ainda não marcou diante do tricolor. Em entrevista para o podcast Podpah, o atacante revelou um leve incômodo por ainda não ter feito o gol diante do São Paulo. O atacante chegou ao Corinthians no meio do ano de 2021 e em todos os clássicos não conseguiu balançar as redes. Apesar disso, ele e o apresentador Igão, torcedor do Alvinegro, acreditam que esse tabu não vai demorar para ser quebrado. Corinthians e São Paulo podem se enfrentar em uma possível semifinal do Campeonato Paulista, como aconteceu na temporada passada. As equipes conseguiram a classificação para a próxima fase e, por conta do Palmeiras ter a melhor campanha, os times podem ficar com o segundo e terceiro lugares na classificação no momento que antecede a final. Dia 1º de março e o goleiro do São Paulo Jandrei comemora seus 30 anos de idade. Além dele, nessa mesma data, só que no ano de 1989, os torcedores que foram ao Morumbi viram pela primeira vez algo que caracteriza e identifica o estádio São Paulino até hoje, as ondas tricolores. Se dentro de campo o time do São Paulo venceu o Mojimirim por 3-0 em jogo do Paulistão, com gols de Bernardo, Marcelo e Raí. Fora das 4 linhas, o que ficou para a história foi a concepção artística, que todo São Paulino de imediato reconhece. Atualizações quentinhas. Jonathan Calleri não precisará de cirurgia para a lesão no tornozelo direito sofrida no último sábado. O jogador vai realizar tratamento conservador e será avaliado constantemente para saber se o seu corpo irá responder bem aos métodos. Caso haja sucesso nesse tipo de tratamento, Calleri poderá até retornar a tempo de disputar alguma fase do mata-mata do Campeonato Paulista. As chances, porém, são pequenas. Uma cirurgia não está completamente descartada se não houver 100% de sucesso no método escolhido. A lesão preocupou o clube, que ainda não tem o substituto do camisa 9, Erisson, à disposição. Ele também está lesionado e tem a expectativa de retornar nas quartas de final, diante do Água Santa. O jogador já tem feito trabalho no campo com a fisioterapia. O jogo entre Ceará e São Paulo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de 2023, sofreu 2 alterações na manhã desta quarta-feira. A CBF publicou em seu site que o horário e o local da partida foram modificados a pedido do clube mandante. Inicialmente previsto para as 15 horas de Brasília, o duelo agora será disputado às 10 horas. O palco seria o Estádio Municipal Olímpico Horácio Domingos de Souza, ou Domingão, mas foi remarcado para o Estádio Presidente Vargas. O atacante Erisson, que sofreu uma lesão muscular contra o Bragantino, iniciou nesta quarta-feira o período de transição com a preparação física do São Paulo.
Há expectativa de que ele possa estar em condições de atuar nas quartas de final do Paulista no fim de semana do dia 12. Além dele, outros 3 jogadores afastados por lesão avançaram no processo de recuperação. O zagueiro Diego Costa, o lateral esquerdo Wellington e o atacante David participaram de parte do treino com o restante do elenco. Na atividade, o técnico Rogério Ceni realizou trabalhos táticos e técnicos. Os jogadores também treinaram finalizações.